Olá pessoal, hoje a gente vai se preocupar em medir, ou seja, a gente vai se preocupar como é que funciona o procedimento experimental através do qual a gente determina o valor de uma grandeza física e ela vai ser determinada por um múltiplo ou uma fração de uma unidade, estabelecida por padrão pela comunidade científica e reconhecida internacionalmente. As 7 unidades básicas são o comprimento, que é medido em metro, a massa, que é medida em quilograma, o tempo, que é medido em segundo, corrente elétrica, que é medida em ampere, temperatura em Kelvin, intensidade luminosa em candela, quantidade de matéria em mol. O metro, pessoal, é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1/299979245 de segundos. A gente viu que a medida do comprimento é o metro. Daí surgem seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos são o quilômetro, hectômetro e o decâmetro. E os submúltiplos são os decímetros, centímetros e milímetros. Como é que a gente faz para transformar uma unidade medida em outra do comprimento? Nessa lista, da esquerda para a direita, cada unidade contém 10 vezes a seguinte, ou seja, 1 quilômetro possui 10 hectômetros, 1 hectômetro possui 10 decâmetros e assim sucessivamente. Por exemplo, 5,31 decâmetro possui 53,1 metro. Muito simples, né? Para transformar uma certa medida de uma unidade para a anterior, devemos agora dividir por 10, o número que indica a medida. Então, se a gente tem 75,2 hectômetro e eu quero transformar em quilômetro, a gente vai dividir ela por 10, como você está vendo no exemplo. Exemplo 1. Vamos transformar 0,52 km em centímetro. Veja a lista das unidades. A gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Você tem que ser capaz de fazer essa pequena lista, certo? Agora, a posição desejada está a 5 posições à direita da posição dada, não é isso? Então, multiplicamos o número dado por 10 elevado a 5, ou seja, 100.000. Então, 0,52 km é igual a 52.000 centímetros. Um outro exemplo vai ser que você vai ter que transformar 745 milímetros em metro. Observe que agora eu estou saindo do menor para o maior. Então, em vez de multiplicar, eu vou dividir por 10 cada casa que eu andar. Então, nós temos que eu voltei 3 casas. Se são 3 casas, eu vou dividir 745 por 1.000. E eu vou chegar no resultado de 0,745. Os múltiplos e submúltiplos recebem os prefixos especiais para poder a gente identificar ele. Temos o iota, representado pelo símbolo Y, o zeta pelo Z, hexametro, que é o EM, penta, que é o PM, terametro, que é o TM, gigametro, que é o GM, G maiúsculo, pessoal. Temos o mega, que é o M maiúsculo, quilo, que é o K, hecta, que é o H, deca, que é o DA, decímetro, que é o D, centímetro, que é o C. E na frente dessa lista, vocês vão notar que vocês têm os fatores de multiplicação, certo, pessoal? Então, se você ver, por exemplo, 5 M maiúsculo, M minúsculo, quer dizer que você tem 5 vezes 10 elevado a 6 metros, ou seja, você tem um megametro. Muito simples, né? A gente tem os submúltiplos, que é o heptômetro, octômetro, milímetro, micrômetro, nanômetro, que são para as divisões, certo, pessoal? Bora lá. O segundo é a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre 2 níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio. Para não falar difícil,
não é nada mais do que você ter um átomo que vai estar oscilando. Quando ele oscilar esse número total de vezes, quer dizer que se passou 1 segundo. O quilograma é igual à massa do protótipo internacional do quilograma, que se encontra no museu. O ampere é a intensidade de uma corrente elétrica constante que é mantida em dois condutores paralelos retilíneos de comprimento infinito, de secção circular desprezível e situada a distância de 1 metro entre si no vácuo, produz entre estes condutores uma força igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 newton por metro de comprimento. Kelvin. O Kelvin é a unidade de temperatura termodinâmica. É a fração de 1 dividido por 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto tríplice da água. O candela é a intensidade luminosa, numa dada direção, de uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência de 540 vezes 10 elevado a 12 Hz, e cuja intensidade energética dessa direção é de 1 sobre 683 watts por esterradiano. O mol é uma quantidade de matéria de um sistema contendo tantas entidades elementares quanto os átomos existentes em 0,012 kg de carbono 12. O radiano é um ângulo central que subtende um arco de círculo de comprimento igual ao do respectivo arco. E por último, a gente tem as unidades derivadas delas, que são a área, que é o metro quadrado, volume, que é o metro cúbico, velocidade, que é o metro por segundo, aceleração, metro por segundo ao quadrado, velocidade angular, aceleração, massa específica, intensidade de campo elétrico, intensidade de campo magnético, densidade de corrente, concentração de substância, luminância. A gente também existe outras, que são a frequência, força, pressão, energia, tensão, trabalho e as demais que estão contidas nessa lista. Os submúltiplos e múltiplos. Bom, essa tabela resume os prefixos junto com a potência que ela representa. Como você pode ver, o iota representa 10 elevado a 24, o zeta 10 elevado a 21, o penta 10 elevado a 15, o giga 10 elevado a 9 e assim sucessivamente. As unidades em uso com o SI são aquelas que a gente não utiliza no Sistema Internacional de Medida. Por exemplo, a gente viu que o tempo no Sistema Internacional de Medida é medido em segundos. Só que usualmente a gente usa minutos, a gente usa hora, a gente usa dias. Volume, a gente só não encontra coisa em metro cúbico, centímetro cúbico, a gente vê volume medido em litros, como também a gente vê massa medida em toneladas. Então, é isso aí, pessoal. Tenham uma boa manhã, boa tarde, boa noite. Espero que tenham gostado. Compartilhe com os amigos e clique em gostei. E aperte no botãozinho da joinha. Fim.